Palavra do Senhor que veio a mim neste dia para compartilhar com vocês. Então, se você já está assistindo este vídeo, compartilha para que outras pessoas também ouçam aquilo que o Senhor vem falando para os seus filhos, para o seu povo, neste tempo e também através daquilo que o Senhor confiou a mim. Então, irmãos, neste dia o Senhor me colocou aqui para liberar sobre vocês e para compartilhar com vocês essa palavra. É uma liberação do Senhor, irmãos. Então, se você crê, assim você toma posse dessa palavra, ouve aquilo que o Senhor está falando através daquilo que Ele confiou a mim, irmãos. Então, a palavra que o Senhor me deu para liberar e compartilhar com vocês, irmãos, é sobre o favor de envio. Essa é a palavra, irmãos, que o Senhor me deu. O favor de envio. E o favor de envio sobre aquilo que Jesus, nos levantou para fazer, nos confiou e nos comissionou. Só Ele pode liberar o favor de envio sobre nós, irmãos. E é sobre isso que eu estou, aqui compartilhando com vocês e liberando sobre vocês. E aí o Senhor me levou lá em João 20. Quando ali Jesus estava com os discípulos, ele virou para os discípulos e falou exatamente assim: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. E então a Bíblia escreve, a palavra de Deus está descrita exatamente assim. E Jesus assoprou sobre os discípulos. Então, irmãos, essa foi a palavra que o Espírito Santo me deu, este assoprar. Se você procurar o significado em si, da palavra assopro ou assoprar, ela tem alguns significados, não somente um, mas o significado específico, que foi a palavra que Deus me deu, foi sobre favor. Então, você vai achar o significado da palavra assoprar, vai estar lá, favorecimento. Então, irmãos, quando Jesus, assim, definitivamente está nos enviando para fazer aquilo que Ele nos comissionou a fazer, aquilo que Ele, colocou em nós, aquilo que Ele nos levantou para fazer aqui na terra, irmãos, até Ele voltar. Então, assim, Jesus, Ele só assopra sobre nós para nos enviar, de fato, para fazer, E aí, irmãos, depois que Jesus assoprou sobre os discípulos, então ele assoprou, liberou o favor de envio sobre eles, para eles fazerem aquilo que Jesus começou, aqui na terra, e assim levantou os seus demais discípulos, assim ele designou outros a apóstolos, outros a profetas, outros a pastores, outros a evangelistas, outros a mestres. Então, irmãos, não só aqueles que têm estes ministérios específicos, mas todos aqueles que Jesus assim levanta e chama para tomar a sua cruz e segui-lo como um discípulo. O Jesus, ele então assim, ele libera o favor de envio, irmãos. E ele tem que liberar o favor de envio, irmãos. Então, o liberar, esse assopro de Jesus sobre os discípulos, e aqui ele está falando conosco, irmãos, quando ele libera o assopro de envio sobre nós, o favor de envio sobre nós. Ali, então, ele está falando, agora de fato você vai para outros lugares, para aquele destino que eu te falei, que eu te mostrei, para fazer aquilo que eu te designei a fazer, para continuar manifestando o reino de Deus. E aí depois a gente vai lá para Atos 2, aonde Jesus, então, direciona eles. Fiquem em Jerusalém e esperem para ser revestidos. Então são esses dois pontos, irmãos, que nós precisamos nos atentar, que foi o que o Espírito Santo, me falou. Primeiro, então, Jesus assopra o favor do envio sobre aqueles que ele designou e levantou, como seus discípulos. E segundo, ele reveste. Nós precisamos ser revestidos do poder do Espírito Santo, irmãos. Então, o primeiro ponto, presta atenção em tudo isso, irmãos, presta muita atenção. O primeiro ponto ele libera o favor do envio. E depois que ele libera o favor do envio, ele nos veste, nos reveste com a capacitação, o revestimento de poder do Espírito Santo é a capacitação para que nós façamos, irmãos,
né, de fato, aquilo que ele nos designou a fazer. Então, sim, nós temos que ter o favor de envio de Jesus, que é o nosso mestre, que é o nosso dono e Senhor. E aí então ele nos reveste de poder, irmãos, para fazermos aquilo que ele nos comissionou, aquele que ele nos levantou e nos escolheu para fazer, irmãos. É muito forte essa palavra. E o Senhor está liberando isso sobre a vida de algumas pessoas. Ele está assoprando sobre você, está assoprando, está liberando o favor de envio sobre você, para a partir de agora, então, né? Você também revestido, porque você precisa ser revestido de poder, para então fazer aquilo que o Senhor te designou e te escolheu para fazer. E o Senhor, irmãos, ele não pula etapas. Ele envia e ele, né, reveste. E aí foi assim que ele falou com os discípulos, assim como o Pai me enviou. Então, irmãos, quando Jesus desce à terra, né, quando ele vem encarnado na terra para apresentar o Pai, para manifestar o reino, né, dos céus e para expor o reino das trevas, irmãos, ali foi o favor de envio que ele recebeu do Pai, para estar aqui, para, né, como primogênito, assim, né, vir, né, buscar e apresentar o Pai para os outros filhos, mas também comissionar, liberar o favor de envio que ele recebeu e revestir, né, aqueles que ele assim está enviando, irmãos. Isso é muito forte, essa palavra foi muito poderosa, irmãos. Então, entendo que o Senhor está falando aqui, ele está liberando sobre a vida de algumas pessoas, né, o favor do envio e também revestindo para te colocar e definitivamente te enviar aonde ele já te falou, aonde ele prometeu, aonde ele já te mostrou. Aleluia, recebe essa palavra em nome de Jesus, toma posse dessa palavra, irmãos. E Jesus, como nosso mestre, como nosso Senhor, como nosso dono, né, somente ele pode liberar o favor de envio, irmãos, sobre a vida de cada discípulo, sobre a vida de cada um que ele designou, né? Seja nos 5 ministérios da igreja, ou seja, né, especificamente em outras coisas, né, irmãos? Então é Jesus que libera sobre nós o favor de envio e então, né, nos reveste com o poder do Espírito Santo para estarmos capacitados, equipados para fazer, irmãos, com ousadia no Espírito, com autoridade do Espírito, né? Assim como ele nos forjou, nos preparou e nos estruturou, irmãos. Todo o processo que ele nos submeteu e nos submete é para isso. É o preparo, é a estrutura que precisamos ter espiritual, física, mental, emocional, né? E também para nos moldar, para então nos enviar de fato, revestidos de poder. E aí a gente voltando lá em Gênesis, no capítulo 2, quando o Senhor cria o homem, aí a Bíblia descreve, então Deus ele sopra, ele não assoprou, ele soprou, né, o sopro de vida nas narinas do homem, para assim, e aí então buscando, né, o significado da palavra soprar, ali também eu achei, e foi a palavra que o Espírito Santo também me deu, este soprar é revelar. Então, quando Deus ele sopra nas narinas do homem, ele está revelando, né, a essência dele no homem, para que o homem passasse a ser um ser vivente, porque ele criou a imagem e semelhança, então quando ele sopra nas narinas, o homem passa a ser também um ser vivente. Então, irmãos, tem essa diferença do soprar de Gênesis, que foi o soprar da vida, e o assoprar de Jesus, que é o favor do envio sobre os seus discípulos, sobre aquele que ele, né, comissionou e designou para continuar fazendo a sua obra, para aqueles que já estão com a mão no arado, mas e que também vão colocar a mão no arado. Então, irmãos, essa é a palavra que o Senhor está liberando neste dia. Recebe essa palavra em nome de Jesus, toma posse, o assoprar, o envio de Deus, o favor de envio de Jesus neste dia sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre aquilo que o Senhor confiou a você. Toma posse, toma o posicionamento, toma a tua responsabilidade e vai, irmãos, e vai com o favor de envio, com o revestimento de poder, para fazer com ousadia, para fazer aquilo que Jesus te confiou, te designou e te levantou para fazer.
Essa é a palavra neste dia, irmãos. Que Deus te abençoe e abençoe o seu ministério, abençoe aquilo que Ele te confiou, para que muitos sejam, levantados através da sua vida, sejam alcançados através da sua vida, porque o reino está avançando e vamos continuar rompendo, avançando, se alastrando, porque as portas do inferno não prevalecerão contra nós.